Boa tarde, gente. Hoje estamos aqui, dia 1º de maio. A gente atrasou um pouquinho por conta de um sábado que eu estava em viagem. E a gente vai falar da nossa leitura de abril, que é Suja, da Andréa Berriel. Um livro bastante surpreendente, um livro que tem muitas coisas que a gente tem a discutir aqui, um livro que brinca bastante com o sobrenatural, mas também traz questões próprias das mulheres, e não só das mulheres, como das pessoas, né? Das mulheres e dos homens, mas também algumas questões de maternidade que são mais, se restringem mais assim ao universo feminino. Eu vou falar um pouquinho sobre Suja. É a segunda leitura que eu faço de Suja. A primeira versão de Suja eu tive o prazer de ler quando a Andréa publicou. É uma publicação independente que está na Amazon para quem quiser baixar e ler. É um livro que está no Kindle Unlimited, mas também está à venda para quem não tem, né, esse Kindle. Pode baixar e ler no computador, ou pode baixar no seu próprio Kindle. E conta a trajetória da Glória, que é uma personagem, a personagem principal da história. A Glória, ela já chega para nós assim com mais de um conflito. Mas eu acho que o conflito mais importante assim da vida da Glória, que ela está passando por uma dificuldade financeira, e aos poucos vai aparecendo outras questões que levaram a Glória a chegar nessa dificuldade financeira, umas questões de família, questões de relacionamento e questões que levam a crer num certo vício que também desencadeou vários problemas na vida dela. Então a Glória está lá toda ralada, com vários problemas a enfrentar, e ela acaba de se mudar, buscando uma vida nova, buscando, né, outras oportunidades num lugar que desconhecido a ela. Mas ela é uma mulher acostumada assim a viver sozinha, a se virar sozinha e tal. E a Glória, eu tô dando assim o início, né? Depois a gente vai falar de todas as etapas da vida da Glória, mas assim, no início, o que dispara o conflito inicial da história é essa personagem que está vivendo esse conflito, que não é pouca coisa, né? É um conflito, são vários problemas assim que deixam ela numa situação de cheque, praticamente, né? De não ter para onde ir. E ela aluga essa casa, que é uma casa um pouco isolada, num lugar isolado, numa cidade diferente. Ela está no supermercado fazendo as compras e ela se depara com a Suja, que é a segunda personagem principal dessa novela. Não dá para dizer que é uma personagem principal, mas assim, é a grande companheira da Glória durante o livro todo. Então a Suja é uma cachorra que ela presencia a cachorra ser atropelada. Ela já deixa eu falar. Ela presencia e ela é tomada por uma questão de, enfim, afeto, né, e de ajuda a um ser vivo que está sofrendo, e ela põe a cachorra no porta-malas do carro e leva para o veterinário, porque se ela sabe que se ela abandonar aquela cachorra vai morrer ali naquele estacionamento, né? E aí começamos a nossa aventura dessa grande amizade entre Glória e Suja. Claro que depois, o primeiro grande problema é como é que uma pessoa que está tão ralada de grana e resgata uma cachorra vai pagar a conta do veterinário, que não é barata, né? Então, nesse exato momento que a gente vai começar essa discussão, a Glória está lá na sala de espera do veterinário, recebendo, pensando se ela vai embora, se ela foge e abandona a cachorra lá. Afinal de contas, ela não tem nenhuma ligação com aquela cachorra, ela resgatou a cachorra da rua, ela não tem ainda grandes laços de afeto mais profundos com a cachorra. Ou se ela fica e abraça esse conflito que faz com que ela reviva muitas questões que ela está tentando deixar escondidas, guardadas lá dentro do seu ser.
Eu já apresentei a André. Gente, mas eu tenho que apresentar a André de novo, né? Porque eu já apresentei a Andréia quando a gente leu Suja, não, quando a gente leu Roxo. Eu já dei toda a, a mini bio dela, mas vamos lá, vamos apresentar de novo, né? Onde é que tá? Tá lá no About the Author. Andréa Berriel nasceu em Bauru, no interior de São Paulo, no dia 3 de agosto de 72. Ela vive hoje em Curitiba. Desde 1998, Andréa vive em Curitiba, professora do curso de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Paraná. Ecofeminista, pratica meditação transcendental desde 2016. E é também autora do romance Mulheres que Plantam a Lua, que saiu em 2018, contemplado pelo primeiro edital de fomento à cultura do estado do Paraná. Seu conto, A Descida, foi finalista do prêmio A-Flip de 2021. Roxo é o seu primeiro romance policial e de mistério. Ele foi publicado primeiro no Kindle em 2021 e depois ele foi publicado pela editora O Grifo em 2022. A Andréia também tem inúmeros contos, é uma super parceira, uma escurumeder raiz, super parceira de grupo e também de coleções. Então, pelas coleções do Escuro Medo, ela tem os contos O Bedel, publicado pela coleção Escola de Horror, A Estrela, publicado pela coleção Amores Macabros, Mais Grimpa, publicado pela coleção Dia das Bruxas, e O Nome, publicado pela coleção Férias Macabras. Todas essas coleções foram do nosso grupinho, né? Clube de Leitura Escuro Medo. Ela também teve o conto Carpete Cor de Vinho, que foi publicado no Gótico Natalino de 2022, organizado pelo coletivo Nidaba. E o nome do conto que foi finalista do Prêmio A-Flip de 2023 é Uma Ajuda. Então, bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. E já temos uma mão levantada, que é da Roberta. Roberta, por favor, pergunte à nossa autora. Gente, assim, ó, eu li o livro, André, eu amei o teu livro. E a primeira pergunta que eu fiz foi para a Irka. Eu disse, guria, cadê esse livro físico? Daí ela me explicou do prêmio Kindle e tal. Eu preciso muito ter isso aí na minha estante. Muito super colecionadora. E a gente estava falando lá da Glória. E a Irka parou ali na questão do veterinário, né? Mas eu acho que o primeiro impacto dela foi aquela misofobia, que se diz que é o medo de se sujar, de contrair germes, né? Eu acho que o primeiro impacto dela, assim, foi tocar na suja para levar. E por que suja? Porque, me explica assim, porque... Duas coisas, duas perguntas. Por que a gente não tem um livro físico para a gente ter guardadinho na estante? E por que suja? Por que o título suja? Roberta, obrigada, né, pelas suas palavras e pelas perguntas também. Fico muito feliz que você tenha gostado. Concordo contigo, acho que tem vários choques ali logo no primeiro capítulo, né? Então, assim, tem o início já em que a gente vê que está acontecendo aquele assalto, né? E a gente vê que a Glória, na verdade, a preocupação dela ali não era tanto morrer, e sim porque ela estava com o cabelo sujo, né? Então, ela tinha toda uma questão, e assim, não foi só o trauma de encontrar essa cachorra e de tentar salvar a cachorra que não era dela, e sim que isso acontecesse naquele estacionamento, no momento que ela estava com o divórcio no banco de trás, né? E assim, eu concordo contigo, o grande momento ali é ela tocar, né, na suja pela primeira vez, sendo que ela nunca tinha tocado num cachorro. Ela tinha muito medo, né? Ela tinha pavor mesmo, não só por causa da sujeira e dos germes, mas porque ela tinha medo de cachorro, né? Ela tinha um trauma já de infância ali. O nome Suja, na verdade, ele veio... É muito louco essas coisas, né? Eu estava assistindo uma defesa de doutorado, de pós-doutorado de uma amiga minha, e ela estava falando em espanhol. E em um dado momento ela falou suja, sabe? No meio da frase dela, ela falou suia. E eu
falei, nossa, que lindo, o nome brilhou, assim, sabe? Eu pensei, nossa, eu quero, um dia eu ainda vou escrever um conto, um romance, uma novela, alguma coisa que vai ter só esse nome. E aí a história foi aparecendo, né? Foi aparecendo muito devagarinho mesmo. Depois, se vocês quiserem, não sei se vocês têm perguntas sobre isso, né? E qual foi a outra? Ah, por que não tem o livro físico ainda? É meio que o caminho natural das coisas, sabe? Eu escrevi o Suja rápido, assim, né? Eu até acho que algumas partes eu queria ter escrito um pouco mais, sabe? Mas é porque era para participar de um prêmio Kindle. Nunca levei o prêmio Kindle, nunca fiquei finalista, mas eu, às vezes, quando eu estou com uma ideia boa, que eu acho que é boa, eu insisto, eu tento fazer, e isso acaba me dando um deadline interessante, assim, pensar em produzir, escrever com mais ritmo, né? E a Irka foi editora, o Lau, porque daqui foi revisor do trabalho, a gente, no fim, formou uma equipe. E, assim, ainda não tem o livro físico, porque a gente não fez, né? E porque eu não ofereci, nem teve uma editora interessada até agora. Mas, normalmente, assim, não é uma editora que surge, que vem flutuando e fala, você quer publicar? E sim, a gente que vai lá e fala, você tem interesse nesse livro? Eu não fiz isso ainda, né? Como eu sou autora da O Grifo, eu acho que pela O Grifo não teria tanta dificuldade de sair, né? E aí o Laupo me presenteou com essas versões que ele fez de capa dura, maravilhosas, e enfim, por enquanto tá assim, tá? Mas pode ser que uma hora saia assim. Obrigada. Gente, deixa eu só... Eu já vou chamar vocês que estão com as mãozinhas levantadas, mas deixa eu ler o que o Rogério escreveu, porque o Rogério está com dificuldade de falar aqui no... Ele está só no fone hoje. A gente está triste, porque o Rogério sempre traz bastante questões interessantes. Aí ele disse que houve um problema com os dispositivos de áudio, ele não conseguiu habilitar o microfone e... Enfim, Rogério, se tu tiver questões, manda pelo chat que eu leio aqui e a gente vai tentando tocar assim da melhor maneira possível e já vamos tentar resolver para o nosso próximo encontro, porque as tuas impressões sempre são muito bem-vindas. Agora o próximo que quer fazer uma pergunta é o Laupo. Bem-vindo, Laupo. Oi, tudo bem? Assim, fazer perguntas, teria muitas perguntas, porque assim como a Erika teve a chance de ler o livro antes de ser publicado, eu acabei lendo também, e foi um livro que eu mergulhei muito. Eu acho que eu li umas 5, 6 vezes, e continuo lendo ele a cada período, e cada vez que eu leio me surpreende. A primeira pergunta que eu queria fazer não é sobre esse livro específico, mas é sobre o que tá na sala, que é o Andréa Verso. Eu quero saber se existe o Andréa Verso mesmo. Eu quero saber se o Andréa Verso vai aparecer novamente em outras obras, porque a gente tem a personagem do Roxo que aparece no Suja, e tem uma questão de um conto do Brinde que aparece no Suja. E daí isso para nossa cabeça, formou um universo que já foi comentado. Eu não lembro quem comentou lá no grupo, comentado, e eu queria saber sobre isso. E uma outra questão, até retomando a questão do Suja, que tem aquela frase que o motorista fala, la culpa é suja. E para mim isso ficou muito como uma caracterização da Glória naquele momento. Ela está com muita culpa e ela se sente suja. E acho que aquela fala do motorista veio na minha opinião, e eu queria perguntar isso para a Andréa, se foi por isso que ele fala que a culpa é dela, porque está apontando uma culpa ali. E daí questões eu vou levantando outras ao longo da fala, não quero falar muito, quero mais ouvir a Andréa, tá bom? Obrigado. Olá, obrigada pelas... Bom, primeiro, obrigada pelas leituras, né? Alguém que já leu 6 vezes um livro merece um abraço. O Andréa Verso, né? Bom, o Andréa Verso surgiu antes de todo mundo perceber. Ninguém tinha notado, mas no Mulheres que Plantam a Lua tem uma personagem que chama Lola e uma personagem, né? A Marie já tinha notado isso, que são personagens que depois aparecem no Roxo, né? Muitos são personagens importantes do Roxo. E o que aconteceu? Quando eu escrevi o conto O Brinde,
tinha todo um final do conto gigante, onde ali eu meio que toquei, eu pela primeira vez consegui desenvolver ou criar uma mitologia própria, assim, porque eu nunca tinha feito isso, não achava nem que era possível, porque eu achava que tudo já se criou e que as coisas todas já existem. Mas aí teve essa coisa das cracas, a personagem do Brinde, ela machuca o pé subindo no barco desse cara, que era um sedutor e tal, e aí depois ela meio que se fundia numa rocha e virava uma formação de cracas mesmo, né? E uma criatura viva, que perdura, que tem uma vida mais longa que as outras. Então, só que aí o que aconteceu nesse conto? A Bibi leu, e a Bibi é muito, né? Assim, ela faz o corte no momento certo, e é a nossa editora do Clube de Leitores Gourmet. Todo mundo que escreve passa pelas mãos né? E as scissor hands da Bibi. E aí eu confio muito nela. Primeiro eu fiquei com aquele apego, vai tirar a parte que eu acho mais legal, porque eu achava lindo aquela coisa dela ter esse momento, essa fusão com a natureza, a personagem do Brinde, ela tinha isso. Só que realmente, como conto, como narrativa curta, e eu tenho mais dificuldade em narrativa curta, precisava terminar onde a Bibi disse. Então toda essa parte mitológica que eu tinha criado pela primeira vez saiu fora. E aí, eu abri mão daquilo. E aí, quando eu estava escrevendo Suja, aquilo voltava, porque, na verdade, assim, primeiro eu pensei... Vou falar um pouquinho dessa coisa do personagem, né? Do personagem marginal, que é o Emerson. O Emerson, que é um monstro, assim. Eu primeiro pensei no Emerson como um monstro, e depois eu percebi que eu achava que, realmente, com o Emerson, ela ia sofrer na mão dele, ela ia ficar em cativeiro. A história na minha cabeça era essa, de um psicopata, né? E depois eu percebi que não, que tinha a Helena e que tinha o Emerson, e que primeiro eu olhei para eles e falei, nossa, acho que eles são meio vampiros, mas eu falava, não são bem vampiros, não é bem isso. Mas eles são criaturas que têm a ver com essa coisa da... E aí veio o conto, né, as cracas e tudo mais, e eu trouxe para essa história. Então, as pessoas estão falando Andréa Verso, porque o Hélio, que é do nosso grupo, leu, já tinha lido o Brinde, depois acho que ele nem leu a versão final em que tinha saído fora essa parte, e quando ele leu Suja, ele falou, tem aquela coisa das cracas, você trouxe, né? E as personagens, e a Juliana Cunha comentou no grupo esses dias, a Elmira tinha falado também várias vezes, a hora que aparece a Glória conversando no telefone com a Denise, que a Denise é a nossa heroína lá do Roxo, né? E também foi uma coisa que aconteceu, assim, porque eu queria que a Glória em algum momento tivesse um suporte, conversasse com uma policial mulher, porque os homens eram meio insensíveis ali na hora de olhar a cena, não enxergavam ela, não conseguiam. E eu pensei, mas essa mulher, ela tá isolada, beleza, tá num momento péssimo da vida dela, mas eu sempre achei que a Glória era maravilhosa, assim, sabe? Que uma pessoa maravilhosa vai ter uma amiga, pelo menos uma grande amiga que ela pudesse contar, que ela pudesse ligar e conversar de coisas mais profundas, né? Então, e aí eu pensei, nossa, eu vou brincar com essa coisa, né? A personagem prontinha no Roxo, Denise maravilhosa, eu pensei, e se elas conversassem? Isso seria um crime? Será que se essas... Eu sempre vejo os livros como entidades assim não isoladas no mundo. Eu acho que eles têm vasos comunicantes, mesmo livros de autores diferentes, né? A gente vê... Agora eu estava lendo qual que é lá, porque a gente estava lendo Perigos de Fumar na Cama, e aí aparece lá um livro de capa amarela, o mesmo do Chambers, o mesmo que aparece no Oscar Wilde. Então, assim, são coisas que a gente vê e fala assim, mas eles são conectados. Daí eu pensei, por que nos meus próprios livros eu tenho que ser cartesiana e não posso conectar? Eu falei, a gente pode, né? A gente meio... É uma coisa meio de brincar de Deus, assim, de Deus. A gente que está criando aquele universo, então ele pode ser o que a gente quiser. Isso é muito legal. E o que mais você falou, Laupo? Da fala em espanhol, porque ele fala que a culpa é sua. A Glória, ela é uma pessoa que ela sente muita culpa, né? Não apenas pelas coisas que ela fez, porque todo mundo erra, eu acho que ok, eu até
eu gosto mais dos personagens que erram. Tudo que eu vou ler, eu prefiro aqueles que são meio erradinhos, aquela pessoa muito perfeita. Acho que todo mundo é porque daí a gente não se identifica com aquele herói perfeito, né? A gente se identifica com a pessoa que tem fragilidades. E eu acho que ela sente muita culpa por várias coisas da vida dela, é uma coisa que vem lá de trás da infância. Aí essa questão do bebê, né, que é uma questão super talvez a questão mais difícil que a Glória atravessou na vida dela, que foi a morte desse filho, que ela se sente muito culpada, né? Então, sim, Laupo, e como eu escutei pela primeira vez o Suja, não é que eu escutei Suja pela primeira vez em espanhol, mas foi a primeira vez que ele brilhou para mim, como palavra, né? Como essa palavra de 4 letras, e que eu enxerguei como a capa de um livro, como um título. Eu nunca tinha escutado Suja em português e sentido aquela intensidade que eu tive ali naquele momento daquela banca de doutorado, de pensar, nossa, um dia eu ainda vou escrever uma coisa que vai ter esse nome, né? Então, eles estavam falando em espanhol, e aí eu pensei, eu vou trazer também essa palavra em espanhol em algum momento, sim. Acho que ali tem uma confluência de forças, nesse momento ali, né, dessa frase. Obrigada. Sotrate, tua vez. Sotrate levantou a mão. Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde, Andréia. Fazer umas considerações, depois vou fazer uma pergunta. Seu primeiro capítulo é sensacional. Se fosse só o primeiro capítulo, já valeria o livro. Eu acho que você traz uma coisa que eu amo, que você está contando um acontecimento, tem reminiscência, tem pensamento da personagem, tem exposição de quem é aquela personagem, tudo ao mesmo tempo, tudo embolado, assim, não como eu vou dizer, ele não é segmentado, vai tudo acontecendo. Então ela está fazendo, ela está pensando, as coisas estão acontecendo, ela está lembrando, ela está sentindo tudo ao mesmo tempo. Eu acho isso tão legal de ler, tão gostoso, em uma medida, claro, né, não é comparação, né, mas é a mesma sensação que eu tenho lendo Garcia Marques, né, que ele junta tudo, assim, vai tudo embolado, e ele fala de uma coisa simples e cotidiana, e aquilo vira uma coisa monstruosa dentro da história dele, assim, no sentido de grandiosidade. Eu acho que você faz isso muito gostoso de ler, muito bem feito, e é bem legal isso. Essa questão dela ter encontrado a Suja, e parece que ela quer consertar, entre aspas, o que aconteceu com o filho dela, salvando uma vida, né? Quando ela deixou uma vida perecer, agora salvando uma vida. Então tem esses paralelos que a gente consegue construir também dentro da história. Essa questão que o Laupo já comentou também do suia e suja, essa sonoridade, essa brincadeira com a linguagem, é bem legal. E toda a construção eu acho muito legal. Então, você já vai dando dicas dos acontecimentos, então, às vezes você fala assim, nossa, mas por que o Emerson fez isso, né? Poxa, porque lá atrás ele já está contando, né, que a irmã dele fazia, né? E esse cara que aparece do nada, muito legal, muito bonzinho, né? Você já fica com o pé atrás o tempo inteiro, né? Ele está numa posição de poder ali, de superioridade, então isso é legal. Eu esperava uma parte mais presente da Suja, como se fosse tipo uma protetora. Eu não sei se por causa do livro do Daniel eu fiquei com essa história do guardião muito fixo na cabeça, né? Mas eu esperava a Suja um pouco mais guardiã, de repente, né? Mas mesmo assim, e até pelo subtítulo, né? Quando os cachorros lutam, eu achava que em algum momento ela fosse ser a heroína da Glória, embora vendo depois em retrospecto, toda a construção não foi para isso, né? Foi para outra. E aí eu entendi esse subtítulo como a luta do underdog, né? Daquela pessoa que é subestimada, daquela pessoa que é colocada para baixo e de repente ela faz uma reviravolta. E aí vem a minha pergunta. Primeiro, em relação a isso, se eu passei perto ou se não tem nada a ver, o subtítulo é uma outra coisa totalmente diferente. E a outra nem é uma pergunta, na verdade eu sou de Bauru, né? Eu moro aqui há muitos anos e é legal saber que alguém daqui consegue construir uma obra tão bonita como essa. Então, parabéns, e é isso. Sotrate, muito obrigado pelas suas palavras. Eu estou em Bauru, eu estou na casa da minha mãe hoje.
Eu vim para cá, eu tive um falecimento na família, foi super triste, uma tia que eu amava, mas estava em sofrimento, estava em tratamento paliativo. Então, eu estou aqui. Quem sabe a gente não toma uma cerveja ainda, porque eu fico até o final do... Você está aqui agora? Um café? Tô aqui. Vamos combinar, então. Tá bom. Bom, adorei, né, tudo que você falou. Engraçado, né? Você não enxerga a Suja como uma heroína. Eu acho, assim, no meu entendimento, ela salvou a vida da Glória naquele primeiro momento que ela chega lá no sobrado. Por quê? Porque ela era mais uma refeição, ela seria mais uma refeição do Emerson, né? A Glória. Porque eles só formaram um vínculo depois, naquele primeiro momento que tem aquela sombra na varanda, né? Assim, ela ia morrer. Ela só não morreu porque a Suja estava lá, latiu, teve toda essa coisa. E depois, naquele outro momento lá na cozinha, que o psiquiatra foi para cima dela, quebrando o armário, ia bater, matar, ele atacou mesmo a Glória, né? Foi a Suja que se interpôs e foi sacrificada. Naquele momento ali, a gente tem a sensação, inclusive, que ela vai morrer, né? Ali eu quase morri a hora que eu estava escrevendo aquela parte, porque eu pensei, nossa, mas será que ela vai morrer, né? A gente escreve meio que assistindo, vendo a coisa acontecer, e chorei, aquela coisa toda, né? Então, eu vejo, sim, como ela, como uma heroína, né? E quando os cães lutam, é a epígrafe, né? É a epígrafe do livro. Depois eu decidi, inclusive, retirar do título, né? Retirar quando os cães lutam do subtítulo, porque eu acho que fecha muito. Parece que você, né? E deixando só o Suja, fica um pouco mais aberto o título. Eu gosto dessa ideia de ser uma coisa que você não sabe direito que universo é esse que você está entrando, embora a gente imagine, vendo na capa uma cachorrinha olhando pela janela, que vai ter a ver com esse universo canino também, né? Mas eu acho que a Suja é essa criatura, assim, que, como a Glória também, não são muito verborrágicas, né? A Suja, ela não fica se expressando muito, ela não faz 1 milhão de coisas. Ela é também essa... Eu vejo ela, assim, como uma personagem também bem... tão importante quanto a Glória, mas ambas são mais... Elas vivem uma própria subjetividade, assim, uma coisa meio fenomenológica naquele espaço, né? Elas estão observando a natureza, elas estão se restaurando. As duas passaram por uma quase morte, né? Assim, algum tipo de morte e renascimento. Então eu vejo ali como essas personagens que estão se restaurando e que mesmo assim se veem numa posição ali de ter que lutar pela vida, né? E não através do monstro, aquela expectativa nossa, quem vai ser o perigo, o grande perigo ali é o monstro, é o sobrenatural. E, na realidade, é o babaca do psiquiatra, né? Que é bem isso. Ele tem um respaldo social, ele é todo aceito, mas é um cara violento, narcisista, egocêntrico, aquela coisa toda. Né? Não sei se eu respondi o que você falou, mas adorei suas impressões, assim, achei super legal. A epígrafe é do Jack London, né? Um texto maravilhoso, que vem do Caninos Brancos, que é um clássico que eu amo, assim. E eu me inspirei muito nele, assim, por isso que eu usei como epígrafe. Bibi. Não, agora a Marie também tem ou consideração ou pergunta para fazer. Então, as minhas perguntas, o Laupo já catou todas. Assim. Mas, assim, dentro disso, que eu acho... Primeiro, então vamos lá. Eu achei genial o que você fez, porque eu também li o conto com as cracas todas lá, o brinde, que, aliás, é um conto genial, e a Irka esqueceu de colocar ele na lista lá dos que você já escreveu. Mas ele ficou genial no corte exato, a Irka foi perfeita, assim. E aí, a coisa das cracas, né, para mim, liga muito na história que foi também reinventada da Circe, pela Madeleine Miller, né? E do Scylla e Caríbde, né? Do grande monstro lá que foi que está na Odisseia, que está em tudo, assim. Então, aquele universo das cracas ali, eu achei delicioso, digamos assim.
E aí, quando ela pega e bota isso na suja, né? Ele cresce, e ele cresce justamente. Eu acho que você foi muito perfeita no falar de criar uma mitologia tua, né? De criar uma coisa muito tua, que tem muito a ver com o momento do mundo, né? Com essa coisa louca que a gente vive desse mundo que pode estar acabando daqui a pouco aí. E traz toda essa quase uma cosmologia aí, né? Dessa situação que para mim está toda conectada. Está conectado no nome, né? Porque as cracas são a sujeira mesmo lá do mar, né? Então está conectado no nome, tem esse jogo de linguagem que ficou perfeito, o suia, suja e tudo mais. E bem isso, né? Para mim, isso que a André falou, eu achei o tempo inteiro isso, que a suja, a cachorra, ela não salva a Glória só do ponto de vista físico, né? De ser atacada pelo monstro e de, por conta da presença dela, mais, né, a questão animal, fazer uma conexão com o monstro e tudo mais. Mas psicologicamente, ela está na mesma situação, ela é o espelho da situação da Glória, né? E assim, aquilo ali para mim foi perfeito. Bem essa coisa, né? De que nem sempre é o que tem o detentor do saber e da autoridade que pode estar usando isso, que é o que a gente vê acontecer no mundo mesmo, está usando isso de uma forma tão espúria, né? Tão sacana, assim. Não é ele que salva, né, a pessoa. A pessoa tem, o Freud já falava isso, né? A gente tem, assim como a gente tem a pulsão de morte, a gente tem a pulsão de vida, né? E quem recupera e que faz essa ligação para a Glória, na pulsão de morte com a pulsão de vida, é a suja. Porque a suja, ela é instinto puro, é a pulsão de vida, né? Ela está completamente presente, né? Ela está lá cheia de sarna, toda suja. A Glória tem, o que ela tem como é que é ela tem toque, né? Ela não pode ser tocada, e ela tem esse toque justamente por causa dessa culpa mal resolvida, assim. E daí, quando ela começa a fazer contato com a cachorra, ela vai trazendo um aspecto todo positivo, porque ela tá lá, né, no supermercado. Eu concordo que o primeiro capítulo ele é assim perfeito, genial, e ela tá lá no supermercado, toda ferrada, sem dinheiro, sem não sei o quê, mas comprando uma árvore de Natal, né? Isso para mim já é uma coisa assim. E aí ela se deixa salvar. Não é que ela salva a suja, ela se deixa salvar pela suja, né? Então, assim, minha amiga, adorei saber da possibilidade do Andréa Verso aí. Isso eu achei genial. E estamos esperando, né, a continuação do Andréa Verso, a gente sabe disso, que está vindo por aí. Mas o Suja é, assim, do coração. Sério, se vocês fizerem uma edição principalmente uma edição de artista, mas não interessa, uma edição física da Suja, eu sonhei que ela estava na minha prateleira já, tá? Se vocês querem saber. Ó. Faremos. Oba! E parabéns, porque não sei nem o que dizer mais, senão eu vou começar a falar que não para nunca mais que vocês me conhecem, né? Então, gente, a Marie está comigo desde lá de trás, né? Quando eu morava no Brasil, era minha médica, antes de ser minha médica, era minha amiga. E participou, escreveu o prefácio do primeiro livro, enfim, tem toda conhece. Você conhece o Andréa Verso, acho que como poucos, né? Eu, Laupo, também. Sabe que eu baixei o Circe, como você me recomendou, mas eu ainda não li, né? Eu acho que eu vou adorar ler e ver as cracas, essa coisa das conchas em outros lugares. E a tua percepção é muito bonita, assim, da história. Concordei com tudo isso que você falou, né? E tem muito Jung também, né? Eu vejo assim, hoje eu estava pensando, nossa,
tem os monstros que não são talvez eu vejo os monstros, né? O próprio Emerson, assim, se eu fosse olhar para o Emerson como uma forma arquetípica ou simbólica, eu veria ele como uma força da própria Glória, né? Era uma força ali do começo que era uma força destrutiva que se voltou, que se transformou numa força propulsora de pulsão de vida mesmo, né? Então a gente tem o tempo inteiro isso que você falou da pulsão de morte, pulsão de vida, é o que a gente vê o tempo todo. E a Suja realmente, ela é essa pulsão salvadora, né? A Glória, ela se deixou salvar mesmo pela Suja. Isso eu acho que é a parte mais legal, assim, né? Da relação das duas. Obrigada, Marie, por tudo, pela leitura, pelos comentários. Eu acho que era a Isa tinha levantado a mão, e aí depois, eu não sei, eu acho que ela baixou. Tu quer perguntar, Isa? Oi, meninas e meninos. Meninos homens. Meninos adultos, crescidos. O meninos é sempre elogio, viu, gente? Eu gosto de chamar as pessoas de meninos e meninas, mas gosto de marcar, porque nem todo mundo gosta desse adjetivo. Mas, primeiro também eu quero parabenizar a Andréia. Foi uma leitura, assim, muito gostosa, bem fluida. Eu tinha baixado a mão porque realmente, assim, meus colegas me contemplaram, né, que me antecederam, me contemplaram em praticamente tudo. É um livro que encanta. O primeiro capítulo, ele dá uma tensão gostosa e você não precisa de muitas personagens ali dentro, né? Você tem apenas ela e Suja, e você sente a angústia dela, e ao final do capítulo você fica naquela tensão, né? O que a espera naquele casarão antigo, que ela vai, né, para um lugar que ela não conhece, você dá pistas já no primeiro capítulo de que alguém recebeu essa mudança dela, e eu acho interessante também como você coloca pistas acerca de como Suja é esse elemento, né, protetor. Ou seja, Suja se arrepia, Suja se incomoda, ela não só late, ela dá outros sinais que incomodam e que mostram que ela está sentindo perigo ali do lado, né? Ela precisa avisar a sua heroína. E, ao mesmo tempo, também tem uma coisa que me chamou bastante atenção, foi, enquanto as personagens discutem, né, o seu lado sujo, digamos assim, quando o Emerson ele traz a narrativa, né, do homem que ele acabou de comer, do pedófilo que ele acabou de comer. Eu achei aquilo bem impactante, né? Mas essa não é a única, né? Você, assim, a cada nova página a gente vai tendo surpresas inesperadas, apesar das pistas, né? Você não torna a coisa tão previsível. Então, a narradora tem essa cautela de ambienta, mas deixa suspense. Então, a gente tem suspense do início ao final do texto, né? Realmente concordo com as demais pessoas de que é um livro que a gente precisa ter impresso, sim. Por favor, ofereça aí a sua editora atual, porque ela será, ou então, como o Laupo já disse ali, né? Vamos ter, então cumpre essa promessa, Laupo. Estou na fila também das que querem ter um exemplar deste livro. Vale muito a pena, eu acho que é um material que não só a gente... Eu, inclusive, lembrei, eu não li apenas nesse momento, eu li individualmente, mas não teve como não lembrar dos meus alunos e das minhas alunas mais jovens. Eu creio que eles adorariam esse livro. Inclusive, é um livro que, se chegasse aí no PNLD, também seria bem interessante, dá uns debates bem gostosos, né? E, ao mesmo tempo, tem toda essa perspectiva da estrutura narrativa, que é uma estrutura muito rica, né? E uma estrutura rica, inclusive, para o estímulo dos alunos, não só a leitura, mas a escrita de textos literários, né?
Então, esse seu universo aí, ele não só nos inspira, mas com certeza vai inspirar muitas outras pessoas, inclusive a galera mais jovem. Parabéns. Obrigada, Isa. Muito legal. Você pode chamar de menina, tá? Eu não ligo. Pode chamar. Eu também não. Eu tinha uma pergunta para te fazer antes de devolver a palavra. Quando você escreveu Suja, você, de certa forma, no início você falou que você foi no ritmo, né? Tinha uma pressa, queria participar de um concurso, mas você chegou a fazer algum esquema, algum plano rápido da narrativa antes de iniciar ou durante algum momento dessa escrita? Olha, eu fiz sim, mas eu fiz uma coisa muito assim, mais na minha cabeça, sabe? Geralmente eu faço, quando é uma coisa muito complexa, o roxo, eu desenhei ele, todos os capítulos, escrevi um resumo do que ia acontecer em cada um, porque é um romance, ele é mais complexo, vai e volta no tempo. O Suja, eu queria que ele fosse uma narrativa mais linear, eu queria que ele fosse tranquilo de ler, rápido de ler em poucas horas, sabe? E aí eu pensei, bom, eu fiz um resuminho de tudo que eu queria que acontecesse e separei isso primeiro em 5 capítulos, depois eu percebi que eu precisava de mais um, tá? Mas eu fiz sim, eu sempre faço assim um esquemão dessa estrutura, sabe? Às vezes numa uma página maior, assim, uma A3, eu faço como se fosse uma estrutura mesmo, assim, em árvore do que vai ser. Tá respondido, será ou não? Tá sim. Super claro. Estou no mundo da escrita criativa também. E é interessante. Isso também é escritora. Aliás, falando nisso, a gente vai. Eu já descobri uma nova escritora aqui no grupo, que eu acho que vai participar da coleção Zé do Caixão. Não sei se eu devo dizer quem é ou não, acho que ela ainda está meio escondidinha. Já deu para ver. Temos uma pergunta da Roberta. Me faz rir assim, assim, ó. Sim, tô pretendendo. Gente, tu sair do mundo de contador e tentar escrever alguma coisa é muito difícil, é um desafio. Mas vamos à minha pergunta. Andréia, querida, eu me apaixonei pelo Emerson. Eu, assim, ó, vocês que me desculpem, mas eu sou, assim, ó, super crepúsculo, sabe? Eu tenho todos eles aqui, tenho todos os DVDs, eu amo aquilo lá. Uma vez por ano eu vejo filme, eu amo de paixão. E eu me identifiquei tanto com o Emerson, porque eu li o livro que falava do crepúsculo do Edward, que ele queria matar a Bella, e o sentimento do Emerson pela Glória foi primeiro de matar ela, sabe? Depois ele ajudou a arrumar a casa, ele começou a se inteirar mais a vida dela, e eu vi que ele se apaixonou por ela e ela por ele. Por que ele morreu, Andréia? Me explica isso. Eu achei que eles iam ficar para sempre, ela ia, sei lá, tomar o sangue dele, alguma coisa acontecia que eles iam viver felizes para sempre. Eu chorei quando ele morreu. Eu não acredito que ela fez isso. É uma romântica, a Roberta é uma romântica. Incurável. Por que tu fez isso com o Emerson? Bom, primeiro porque eu sou escritora de horror, né? E assim, malvada. Eu sou malvada, aquilo. O que tiver de pior para acontecer com o personagem vai acontecer, aquele negócio. Mas não, assim, eu entendo isso que você está dizendo. Obrigada pela pergunta. Achei muito legal você se abrir aqui com a gente falar disso. Achei ótimo, assim. Muito legal ver. Porque eu acho mesmo que ele é um personagem apaixonante. Teve um momento que eu fiquei também. Eu falei, nossa, que cara incrível, né? Porque ele tem uma coisa meio misteriosa, meio roots, assim, né? Um cara meio... enfim, e que chegou ali com uma intenção, né? De uma maneira, e depois aquilo se transformou. Eu acho que o arco do personagem... Concordo com você, ele se apaixonou pela Glória, e aí nesse momento ele decidiu seguir
a sugestão da irmã dele de parar de se alimentar das pessoas que ele estava se alimentando, de mulheres, né? E foi para os bandidos. Ele não queria inicialmente porque ele tinha um certo nojo. Depois ele percebeu que, passada a camada de gordura e fedor daquele marginal, né? Ele encontrava sangue como todo mundo, como em todo mundo, né? Então eu vejo esse personagem também como... E é que eu vejo ele de várias maneiras, assim, eu vejo ele inclusive como uma pulsão da própria Glória, eu vejo ele não só como esse homem externo, incrível, mas eu vejo ele como parte dela. E por isso, né, eu posso dizer para você que, na minha visão, ele não morreu, ele se transformou. E ele continua ali, né? Ele continua nessa natureza. E o amor, de fato, é uma utopia, né? O amor romântico, assim, na minha opinião, além de ser um embuste, uma utopia, ele é muito nocivo, as pessoas idealizam, lá, lá, lá. Então, assim, você pode ver lá no Crepúsculo, né? Acaba no ápice, na hora que eles estão lá copulando. E depois, a vida real, pagar boleto, aquela coisa toda, aguentar o que a gente não aguenta um no outro. Então, para mim era impossível imaginar os dois terminando assim como um casal tradicional, mas eu acho que esse tipo de cumplicidade que eles tiveram ali é uma coisa muito forte, né? De se sentir bem em silêncio com outra pessoa, né? Não tem uma hora ali que ela fala, olha, eu nunca me senti tão bem em silêncio com uma pessoa. Normalmente eu tenho aquela compulsão de querer falar, explicar coisas. Ali eles estavam tranquilos. E ele não aguentava mais a própria natureza dele. E a gente se vê nesse impasse muitas vezes, né? Como humanos, da gente não aguentar a própria natureza nossa. E ele queria dar cabo disso, né? Se transformar como a Helena fez e ter um outro tipo de vida, uma vida que para eles, de alguma maneira, era mais livre, né? Dentro dessa mitologia ali. Foi a maneira que eu consegui enxergar o futuro para eles, né? Um futuro bom, porque dentro do amor romântico eu não vejo futuro bom para ninguém. Ai, que horror! Mas é a verdade. Desculpa, gente. Depois dessa, vamos passar para a próxima pergunta. Ninguém se mata, calma, vamos passar para a próxima. O Rogério mandou uma pergunta. No... Peraí. Cadê? Eu ia dar a palavra para a Karine e depois para ti, Rogério, mas peraí, vou ler. Parabéns, Andréia, por mais esse texto. Muito legal todos os temas, traumas psíquicos e físicos, aceitação, insegurança, maternidade, o Andréia Verso, personagens, uso muito legal da arquitetura, a originalidade do enredo, em caixa alta, ele colocou. Nunca imaginei uma craca humano ou algo assim. Gostei demais do ritmo, a passagem dos problemas normais, entre aspas, da Glória para a revelação da essência de Emerson, é escrita de um jeito tão tranquilo que é único. Só depois de alguns parágrafos é que despertei. Peraí, o sujeito é um homem craca? Então, tipo, tem a ver com o que tu acabou falando agora, por isso que o Rogério pediu para ler. Sim, que ele diz depois que as cracas são filtradoras, elas têm a sua função na natureza, né? Mas, enfim, eu queria... A sujeira faz parte da limpeza, isso mesmo. E acho que tem tudo... Porque eu também estava matutando isso, né? Nossa, mas vampiro com mar é uma coisa... Assim, quer dizer, ele não diz que ele é vampiro, né? Mas, enfim, ele é uma criatura das trevas, assim, da noite, né? E aí, mar é sempre uma coisa tão luz, assim, né? Eu fiquei, assim, várias vezes matutando esse negócio de mar e de vampiro e de noite e tal. Mas agora eu acho que vocês explicando faz todo sentido mesmo, sabe? Faz todo sentido esse negócio da limpeza, porque é uma limpeza... Bom, do que ele se alimenta, né? Que ele busca se alimentar de pessoas que são criminosos, horrendos, pessoas que cometeram crimes hediondos, não deixa de ser uma espécie de uma justiça com as próprias mãos. Tudo bem, né, gente? A gente tem vários poréns a debater em torno disso, né? Mas tudo bem, a gente está falando de uma ficção, então a gente pode ser mais, assim, pegar mais leve, né? Na justiça com as próprias mãos, né? A gente não está falando do caso real, né?
André, quer comentar alguma coisa? Senão eu vou chamar a Karine. Quero agradecer ao Rogério, né, por esses comentários, adorei. Nossa, muito legal, assim, o homem craca, eu nunca tinha pensado assim, homem craca, né? E essa dicotomia entre sujeira e limpeza, né? E até porque eu fico, às vezes, assustada com o excesso de limpeza que a gente se impõe hoje em dia, né? Eu faço compostagem, então, para mim é isso, né? O lixo que vira outra coisa na natureza, e tem minhoca que vai fazer o seu papel ali, vários animais, então eu vejo, e gostei muito dessa ideia dessa característica filtradora da craca, né? De você falar sobre isso, é muito legal. A sujeira faz parte da limpeza. É isso aí. Obrigada, Rogério. Então, Karine. Oi, gente. Primeiro eu queria endossar a indicação da Marie sobre o livro Circe. Eu também li, eu gostei. É fantástico, é maravilhoso, é muito bom. Quem não leu ainda, procure, é muito bem escrito, a história é sensacional. Eu queria te perguntar, Andréia, o seguinte, porque assim, eu gostei muito da personagem Glória, porque ela tá desgraçada da vida, nada funciona, ela tá lascada, ela não tem dinheiro, ela não tem ninguém, ela tá traumatizada, ela tá indo no Alcoólicos Anônimos, ela não tem nada, absolutamente nada, né? E eu achei muito interessante como você vai mostrando aos poucos essa culpa que ela sente, porque ela não tem nada, ela não tem ninguém. E essa culpa que ela sente vai refletindo nas escolhas dela. Esse vizinho que aparece do nada, eu tava lendo e esse cara recebeu as coisas dela, as coisas estão dentro da casa dela. Quem é esse cara? Como que ele tem a chave? Por que ela ainda não trocou a fechadura? Aí ele aparece do nada. Ah, porque eu sou seu vizinho. E eu moro ali em cima e eu recebi suas coisas. Falei, gente, chama a polícia agora. Troca as fechaduras. Você é maluca? Tudo bem, né? Aí, a Suja, ela rosna pro Emerson, né? Aí eu falei, gente, troca a fechadura, mulher. Troca essa fechadura, pelo amor de Deus. Aí depois ela vai no Alcoólicos Anônimos. Aí ela começa a se envolver com esse. Aí ela tá voltando para casa e o carro dela quebra. Aí tem esse cara que é muito esquisito, fala: "Ah, eu te levo para casa". Aí ele vai para casa dela, ok, até ali, ok. Não julgo. Ela não tinha nada, né? Tudo bem. Aí de repente ele fala: "Não, eu vou ficar aqui". Aí ele já tem uma mochila pronta no carro dele. Falei, mulher, tranca essa porta, pelo amor de Deus, e põe esse cara para fora. Só que tudo isso, e tem vários outros momentos assim, que eu vejo que é muito uma forma inconsciente da personagem se culpando e ela se colocando em perigo. Talvez seja algo inconsciente dela, porque ela não percebe que ela faz essas escolhas, né? Enquanto eu estava lendo, eu fiquei, meu Deus, por que essa mulher não trocou a fechadura? Ela tá maluca. Vai a pé para casa, chama um táxi. Por que você vai pegar carona com esse cara que você nem conhece direito? Ele já tem uma mochila no carro com coisa para ele ficar na sua amiga. Não. Red flag. Falei, não, por favor. Só que aí, quando eu terminei, eu percebi que, na verdade, é ela se culpando e ela se colocando em perigo de forma inconsciente. E aí eu queria te perguntar, você falou que fez a estrutura mais ou menos, queria te perguntar como que você pensou, como que você trabalhou essa estrutura psicológica da Glória, porque eu acho que foi um arco muito interessante que você trouxe, dessas escolhas da personagem, refletindo no que... E aí você não precisa... porque você sabe que ela sente culpa, a gente sabe. Mas aí, com essas escolhas, você reforça essa ideia sem ter que falar, olha, ela está entrando, deixou o cara, não trocou a fechadura da casa dela e o cara tem a chave, ela fez isso porque ela tá se sente culpada. Você não precisa falar, porque você mostra nas atitudes dela.
Eu queria te perguntar como que foi a montagem, a criação dessa personagem para chegar nesse resultado. E eu gostei. Muito bom, né? Ô, Karine, muito obrigada, nossa, pelas tuas observações. Acho que você fez uma leitura riquíssima, assim, falou coisas muito interessantes para a gente. Eu pensei no Arco da Glória, o Arco da Glória, o tempo todo, assim, né? Para mim, essa era a questão vital do livro, assim. Ela é né, a grande personagem, ela e Suja, claro, mas ela principalmente, né? Porque eu também vejo Suja, tanto Emerson quanto Suja, eu vejo como partes dela, né? Eles são partes desse arco dela. Eu acho que como todos nós, né, falar um pouco em processo criativo, então, porque eu não consegui, tá, assim, veja, quando eu fiz a estrutura, eu não consegui colocar de modo claro nessa estrutura o que seria esse arco psicológico dela, tá? Isso para mim não estava claro, eu descobri escrevendo. E eu descobri visitando, claro, minha vida é bem diferente da Glória, não aconteceram as coisas que aconteceram com a Glória, mas outras coisas paralelas, parecidas. Então, assim, eu visito, normalmente, quando eu vou escrever coisas, quando eu vou escrever sobre culpa, eu visito minhas próprias culpas, para tentar extrair dali alguma coisa mais verdadeira, alguma coisa que eu consiga sentir que é algo crível, né? Que é algo bom. Primeiro, assim, eu estou acreditando naquilo, porque se eu não acredito, nenhum leitor vai acreditar, né? Então, assim, e passa, né, primeiro por esse momento de eu mesma ali visitando as minhas dores, minhas culpas e tudo, e observando muito, né, assim, o que seria, né, esse momento dela de... Você vê, a Glória, ela não faz as coisas como qualquer pessoa, né? Ela tem a maneira dela de fazer as coisas. Então, isso que você falou dela se colocar em perigo... Bom, ela alugou uma casa num lugar distante que ela visitou, que tinha um bosque atrás, que era um lugar ermo, que era uma estrada de terra, que era longe de tudo. Tudo bem, ela queria se isolar, ela queria, inclusive, dificultar o próprio acesso dela ao álcool, né? E aí, quando o Emerson dá aquela garrafa de vinho para ela, em vez dela ir jogar fora, ou sei lá, ela podia guardar o rótulo, mas é que se ela abrisse e sentisse o cheiro, ela já não ia conseguir resistir, né? Tem aquele momento lá de desespero que ela joga a garrafa no lago, sabendo que o fundo do lago é fofo, né? Então, assim, e depois ela volta e pega. Então, assim, ela sempre faz as coisas assim de um jeito estranho, de um jeito perigoso. Ela se coloca, ela já começa o livro em perigo, né? Eu acho que é alguém que está muito à deriva, é alguém que está muito no limite, né? Ela já mostra ali no começo que ela não tem medo de morrer, ela só não quer morrer de cabelo sujo, né? E ali, eu acho que ali naquele momento eu falei, bom, essa personagem ela está no limite, ela vai, eu vou com ela até um inferno, porque ela vai visitar o inferno, eu vou ter que ir junto, e aí é apavorante, né? Porque tem lá os personagens encantadores, né, sedutores que aparecem no meio, mas tem também muito sobressalto ali, né? Visitei esses perigos todos, Karine, junto com ela, né? Não sei se respondi, mas é isso, assim, eu tive que realmente descobrindo a Glória ao longo da escrita. Eu não sabia do que ela era capaz, eu sabia que ela ia fundo, mas eu não sabia exatamente o que, sabe? Não mesmo. Gente, deixa eu falar uma coisa antes de chamar o Lau, porque o Lau quer falar e a Roberta também. A gente já vai fechar 60 minutos, 1 hora de gravação e tá muito legal esse bate-papo. Parabéns para todo mundo que está aqui hoje. Aqui em Porto Alegre, em Canoas, né, tá uma chuva horrenda, assim, um dia do trabalhador com uma chuva horrenda. Então, não sei aí nas cidades de vocês, mas obrigada pela presença de todos em pleno feriado, assim, e estou muito feliz, assim, com a adesão e a todo mundo que curtiu Suja e teve tantos insights interessantes. Então eu vou chamar o Laupo, daí eu vou chamar a Roberta, e aí quem mais quiser falar terá sua última chance, porque depois a gente encerra, e eu também quero dizer umas coisinhas antes de encerrar. Laupo, por favor. Então, vou tentar ser rapidinha, porque eu estava ouvindo as pessoas falarem e também fui refletindo.
Porque, para mim, O Sujo é um livro muito denso. Eu consigo fazer várias leituras de várias cenas. E o que eu queria destacar são as surpresas que eu tive lendo o livro. Medo. São várias cenas que eu realmente tive medo. A cena que ela encontra a irmã do Emerson, depois lá de sair do porão, né? Eu fiquei com medo naquela cena, até hoje ainda me arrepia. Acho terrível aquela cena, assim, assustadora. A casa, que é uma personagem da história, eu acho isso sensacional. Eu sinto o cheiro da madeira, eu vejo a luz. E isso é uma coisa, acho que da Andréia, por ser arquiteta, ela traz muito isso. Mas o que eu queria comentar e queria perguntar é sobre a cena do pão. Que para mim é uma das cenas mais bonitas do livro. Que ela está fazendo pão e ao mesmo tempo uma das cenas mais pesadas, que é a cena que ela relembra do filho. E essa é uma pergunta. E outra coisa, uma coisa super rápida, eu não consegui ler a carpa. Por que tem a carpa e o cágado? Eu não consegui entender aquela relação no lago. Foi a única coisa que, assim, que para mim eu fico com dúvida. Então, eu queria que você comentasse um pouco dessa cena do pão, que eu acho muito bonita. A questão da mãe, da mão da mãe. E daí, se der para explicar a questão da carpa, que é uma coisa que eu queria perguntar faz muito tempo e eu nunca lembro de perguntar, lembrei agora. Obrigado. A cena, obrigada, Laupo. A cena do pão, bom, toda vez que tem essa coisa de fazer pão, fazer quibe, fazer as personagens, até do rosto também, elas fazem charuto enrolado de folha de uva. Toda vez que tem uma personagem cozinhando, eu visito as minhas antepassadas, assim, independente de quem seja a personagem, porque é uma maneira que eu assim, aquela cena do pão, realmente, eu tava assim... eu visitei minhas avós fazendo pão, as mulheres todas da família, aquela coisa toda, né? Então, e a relação dela com a mãe, a relação dela sendo mãe e sendo negado o contato com o filho, né? Então, para mim, essa coisa da mão e mãe era uma questão importante ali, né? Porque ela fala que ela troca. E a cena do cágado e da carpa vem de uma observação, inclusive, não sei se vocês assistiram Wim Wenders ou Dias Perfeitos agora, eu assisti no cinema faz uma semana em São Paulo, ou duas, sei lá. Me lembrou muito a minha própria observação da natureza, assim, um gozo diário de observar coisas simples, como, por exemplo, a luz do sol que num dia do ano reflete numa parede ou numa planta, ou de uma maneira e no dia seguinte é outra. E eu queria, de alguma maneira, trazer essa minha própria observação da natureza, né? Colocar a Glória como uma personagem. Naquele momento eu não tinha assistido ainda esse filme do Wim Wenders, não sabia, mas eu lembrei muito da Glória, assim, lembrei muito do meu próprio cotidiano, que tem isso de parar todos os dias e ter um momento de deleite mesmo. Deleite, pode ser tomando uma xícara de café, pode ser observando uma coisa, um fenômeno natural, né? E eu vejo a carpa e o cágado são animais super simbólicos, a gente pode viajar um monte, mas a verdade mesmo era a Glória brincando com os próprios simbolismos, as coisas, a imaginação dela e observando a natureza e percebendo que nenhum dia é igual ao outro. Isso eu falo também lá, né? Ela fala, a personagem em algum momento fala, olha, os pássaros estavam cantando do jeito ontem, hoje já é de outra maneira, é o mesmo bosque, só que em cada dia do ano, em cada ano, a coisa vai ser diferente. Então, um dia nunca é igual ao outro, né? Embora a gente, às vezes, se sinta nessa coisa meio nietzschiana, né? Desse tempo circular, as coisas se repetindo o tempo todo, né? Eu acho que a gente consegue ver a singularidade quando a gente observa a natureza, né? A gente sai desse ciclo que é nocivo, que é, enfim. Eu vejo a Glória ali, eu vejo ela se restaurando, eu vejo ela saindo daquela bad que ela estava, daquela coisa toda, observando a natureza. Acho que é mais ou menos que respondi. A Roberta, eu acho que desistiu. Roberta, eu acho que o Lau fez Ele fez a pergunta que eu ia fazer. Muito. Eu queria muito saber qual era a ligação deles. Gente, eu tenho essas coisas de captar pensamentos, né, André? Tá com uma anteninha ali. Gente, o Laupo é um bruxo. O Laupo é um bruxo. Ele capta as coisas assim, uma coisa, dá até medo.
Que bom, né? Já que a gente gosta de sentir medo. Então. Então, agora nós temos a Vanessa Amaral. Boa noite. No caso, não é nem uma pergunta, o livro muito bom, mas o final eu achei até que foi um final feliz, sim. Eu não consegui enxergar como, apesar que sim, ela estava tão vulnerável, tão quebrada, que ela se colocava em perigo. As pessoas vão falando, a gente vai refletindo nas coisas, né? Então, ela se colocava em perigo. Então, tudo que ela fez, realmente, a gente não faria, mas ela estava se colocando em perigo pela culpa que ela sentia. Eu sou mãe há pouco tempo, então, caraca, assim, eu não consigo mensurar a culpa que ela estava sentindo ali. Mas... Então, tudo que ela fazia era, assim, para se colocar em perigo. Mas eu acho que ficar com o Emerson era um perigo muito grande. Absurdo demais. No meio do nada, de um cara que a qualquer momento ele pode te destroçar facilmente, sabe? Aquele outro cara que nem tinha, sei lá, nenhum tipo de poder, já poderia quase, se não fosse a Suja, né? Aliás, a Suja salvou ela várias vezes. Mas eu acho que ficar com ele seria absurdo de perigoso, porque não era algo bom que ele tinha nele ali, né? E ela conseguir ficar com o filho dela no final, o finalzinho foi isso, né? Ela e o filho e a Suja brincando, foi sim um final feliz. Não tem outra explicação a não ser final feliz ali. Então, sim, eu acho que o livro teve um bom final, um final satisfatório, que era o que a gente queria. Eu não estava torcendo para ela ficar com o Emerson, na verdade. Eu estava com medo dela ficar com ele, mas eu estava torcendo para ela ficar com o filho dela. E para mim aconteceu o que eu queria que acontecesse. O que é muito difícil acontecer em livro de terror, né? Em livro de suspense, aconteceu o que a gente quer que aconteça, né? Sempre acontece o que a gente não quer. Mas aconteceu o que eu estava torcendo para acontecer. Eu falei, gente, assim, ela não pode ficar com esse homem perto, porque esse homem vai matar ela. Em algum momento ele vai matar ela, porque, coitada da Suja, ela roda, mas ela é uma vira-lata, que qualquer coisinha dava para desmontar a cachorra, né? Agora... E ela ficou ali de boa com o filho dela, a assistente social olhando, então as coisas podem melhorar. Ela está tentando. Então, assim, eu gostei bastante do final. É isso, eu não tenho uma pergunta específica, mas só uma consideração. Vanessa, obrigada. Nossa, que bom que você falou do final, assim, porque era a única coisa, eu enxerguei aquele final antes de saber de tudo que ia acontecer, antes de saber, inclusive, da coisa das cracas. Enquanto eu sabia o começo, eu sabia o final. E eu sabia que a cena do final era aquela, né? Da Suja, ela e o filho dela brincando naquele lugar, né? E assim, não é uma vida perfeita, e não é um final romântico, não é um final que depende de um amor romântico. É um final que depende de uma construção, de uma força subjetiva dela própria, ou seja, ela tomou o rumo da vida dela, ela começou a escrever as coisas que ela queria, ela organizou a vida dela, ela organizou a questão da compulsão pela bebida, foi fazer o tratamento, né, nos alcoólicos anônimos, o acompanhamento, e estava recuperando o acesso ao filho, ainda como assistente social, mas a gente já percebe que aquilo quer dizer que, bom, ela retomou as rédeas da própria vida, né? E para mim isso é um final feliz para uma mulher, para um homem também, né? É que a gente está ainda em construção desses finais felizes que rompem com esse ideal romântico, com esse ideal construído pelo patriarcado, que é uma luta, né? Que a gente tem que continuar aí com as nossas penas, né, com as nossas canetas e escrevendo histórias diferentes, né, que não dependam desse amor romântico, e sim de uma construção do próprio sujeito, né, desse fortalecimento, que é o que eu espero que a gente consiga na vida, né, porque eu só vejo uma vida satisfatória a partir desse tipo de construção mesmo, né, de olhar.
né? Então, eu fiquei super feliz que você curtiu o livro, curtiu o final, entendeu, né? E, embora seja um livro de horror, ele tem um final que realmente é um final feliz. Eu vejo o final do Suja, e eu normalmente não escrevo finais felizes, mas o Suja eu queria muito escrever um final feliz. Muito, muito. Rapidinho. Triste pra mim ia ser se a Suja morresse. Aí, nossa, ia ser um final muito triste. Muito triste, concordo. Quando pareceu que ela morreu, quando a Glória estava no hospital, eu falei, meu Deus, acabou pra mim, mas aí ela sobreviveu. Para mim também, eu fiquei horas chorando, daí eu falei, não pode, isso não pode acontecer. Pera, o que vai acontecer agora? Daí eu tentei para escrever e vi que não era bem aquilo, né? Mas a gente tinha que passar por essa onda ali, né? Até para valorizar essa personagem, né? Sotrate. Obrigada. Eu queria destacar a frase, né? A culpa é sua e a culpa é suja. Como isso é trabalhado durante o livro todo, e o fato da Suja não morrer, né? Como é uma esperança para ela. Outra coisa é te agradecer por esse final. Eu estava torcendo enquanto estava lendo, né? Até comentei lá no grupo. Eu torço para ela ficar com a cachorra e com o filho. Eu acho que isso é legal. Embora eu goste do amor romântico assim na literatura, eu acho divertido, mas a gente já tem tanto. Então, sempre quando tem essa quebra, eu acho legal. E traz uma força para o personagem, né? Porque de repente ele acaba virando uma muleta, né? O amor romântico acaba virando um facilitador. E o que eu ia te perguntar, é sobre o Emerson, que eu achei interessante. Se eu entendi direito, quando ele consome a pessoa, ele consome também um pouco das lembranças, um pouco das vivências dele. E isso explica por que ele ir só atrás de pessoas ruins é uma escolha que não é fácil de ser tomada. É isso mesmo? Exatamente isso. Porque ele sente asco, né? Mas depois ele percebe que ali, embora ele tenha contato com essas lembranças e tudo, que também não é algo insuportável, né? Que aquilo alimenta, sacia, e ter contato com aquilo, até algumas habilidades ele adquire, né? Ali naquele momento, e ele lida com isso melhor nesse momento, que ele está tentando até se despedir dessa fase da vida dele, né? Por orientação da Helena, é um momento que ele começa a achar isso melhor do que matar alguém como a Glória, que ele se apaixona por ela, né? E percebe que que ainda bem que ele não matou, enfim, não quer continuar com isso, né? Ele faz uma escolha, o Emerson. Eu acho isso muito legal, né? E daí eu fico me perguntando depois, né? Enquanto eu estava escrevendo, eu falava assim, tá, mas quem é o monstro, né? Porque no começo era o Emerson, mas quem é o monstro? Eu adoro isso, assim, ficar nessa. E tem essa jogada, né, do monstro exterior, né, dos monstros que ela enfrenta, mas dos monstros interiores, que eu acho que parecem piores, né? Muito e eu pior. acho que essa leitura que o pessoal fez é fantástica, porque assim, ela procura se punir e coloca a vida em risco o tempo inteiro, e isso é mais perigoso do que o Emerson, do que o psicólogo lá. Tudo é mais perigoso, tudo dentro dela é mais perigoso do que as ameaças externas. Perfeito, é isso. Obrigada, Sotrate, adorei. E agora, Karine. Eu queria fazer só um comentário, que quando a Andrea lançou o livro, eu fui lá e peguei, né? Só que o livro era Suja, quando os cães lutam, né? E aí tem um cãozinho bem triste na capa. Eu não li, porque eu falei, eu não vou ler esse livro, porque o cachorro vai sofrer. Eu não vou ler, não quero ver o cachorro sofrendo. E eu fui lendo, morrendo de medo. Eu falei, meu Deus, que a qualquer momento esse cachorro vai morrer, meu Deus. Só queria deixar isso, que você me traumatizou com a capa e com o título, antes de ler o livro. Por isso que eu tirei, Karine, o subtítulo, né? Que é a epígrafe, que é lindo, do Caninos Brancos, mas eu tirei para não ficar dando essa ideia o tempo inteiro, né? Que
tem um cachorro que vai sofrer. Claro que os personagens que a gente ama, eles vão sofrer, porque eles vão ter que passar por um arco na história, senão a gente dormiria, a gente não leria até o final se eles não estivessem sofrendo, né? Mas eu fiquei super preocupada, porque eu vi você... e mais gente lá no grupo também, né, que não queriam ler, que falaram, não vou ler, e eu tive que prometer que ela não ia morrer, né? Eu falei, não, gente, ela não vai morrer, tive que falar lá. Marie, e depois a gente encerra. Tá sem som. Agora foi. Isso é uma coisa, eu lembro desse papo que rolou lá, meu Deus. E aí veio uma pergunta que já tinha passado na minha cabeça, que é assim, ó, essa figura da capa, né? Porque assim, essa figura da capa mostra um ao redor ali meio seco, né? Meio assim isolado, mas ela tem muita luz. E a cachorra ali, ela tem uma coisa muito doce e ela está olhando para dentro, como, né, assim. Então, para mim, o medo do monstro, o medo do tudo aquilo veio o tempo todo, mas nunca, até o medo da cachorra morrer, em algum momento, sim, mas para mim essa ligação e esse instinto mesmo de vida e de carinho que vem da Suja, né? Essa simplicidade que ela tem, assim, ela só falta falar, né? Fala a verdade, ela tem um jeito de lidar que só falta ela falar mesmo, assim. Então, da onde que é essa foto? Da onde que é essa? E essa é uma obra de arte que eu comprei, não é a pintura minha, porque normalmente eu uso minhas pinturas, né, para as capas, mas é a pintura da Camila Macedo, que é uma amiga, irmã minha, assim, e é um quadro... Oi? Tem várias... de São Paulo. Ela é de São Paulo, ela é de Curitiba, mas ela mora em São Paulo, né? Tem o ateliê dela em São Paulo, mas é um quadro que tem, eu acho que tem uns 25 anos, né? Era um quadro que eu tinha na primeira casa que eu morei, na sala, e depois hoje em dia fica no quarto do meu filho. E quando eu estava escrevendo Suja, um dia eu deitei na cama do meu filho porque estava batendo sol, e aí eu olhei para o quadro e falei, mas é Suja, né? Eu acho que essa cachorra é muito parecida com a Suja. Só que o quadro é maior, tem uma menina também no quadro. E eu escolhi fazer um recorte e deixar só a Suja olhando para dentro, né? Então, e pedi autorização para a Camila, né? Obviamente, ela me cedeu o uso da imagem. E é uma artista que eu admiro muito, adoro a pintura dela, o jeito que ela desenha. Ela pinta com tinta acrílica. Então, foi aí que surgiu o Marie. Já era uma imagem que estava na minha casa há muito tempo, há anos. Já fazia parte do Andréa Verso. Sim. Andréa Verso. Exato. Gente, antes de terminar, eu quero dizer assim, ó, que eu fiz uns outros prints aqui para juntar com aquele primeiro print, que eu acho que tinha pessoas que não estavam no primeiro print, e aí eu vou fazer uma montagem para todo mundo aparecer, tá? Então ninguém vai ficar de fora. O Rogério, eu acho que a Isa também não estava no primeiro print, daí eu vou juntar e vou fazer todo mundo aparecer. Oi, você não quer fazer de novo com os quadros, todo mundo? Porque eu acho que agora tá todo mundo, né? Vamos fazer mais um? Vamos fazer mais um? Que eu não sei se alguém saiu ou não tenho certeza. Vamos, Kindle. Peraí, deixa eu abrir meu Kindle aqui. Opa. Agora tá demorando para abrir. O meu demorou também. Aqui. Tá, vamos lá. De novo, então. 1, 2, 3 e... Valeu, gente. Então, antes de terminar, eu quero dizer que primeiro vou dar os avisos, né, gente? Para quem nos ouvir, sei lá, o nosso canal, assim, ele não é muito acessado, mas às vezes é. Então, enfim, eu quero fazer o convite
para nosso próximo encontro será sobre Frankenstein, gente. Venham, eu vou tentar buscar algum. Eu não sei se eu vou trazer. Na verdade, o correto seria trazer o Cid, porque a gente vai ler o Frankenstein da Sebo Clepsidra, né? Então, ele tem muito conhecimento, ele vai falar dos paratextos, ele vai falar. Eu acho que o certo seria trazer o Cid, mas às vezes eu fico com dois corações, eu fico com vontade de trazer outros convidados, assim, também para falar, né? Daniel, já deixa tu falar. Só vou terminar de dar os avisos, daí eu deixo o Daniel falar, daí depois eu finalizo com algumas impressões que eu também queria trazer de Suja. Então, a gente vai ler, eu vou preparar, hoje não, nem amanhã, mas sexta-feira eu vou preparar um cronograma bem bonitinho, em capítulos, para a gente ler. Eu acho que a gente está num momento assim, muito propício para a gente ler Frankenstein, especialmente porque se alguém de vocês não assistiu ainda Pobres Criaturas, por favor, assista para a gente poder fazer esse link com Frankenstein, que eu acho que tem um link muito poderoso ali. Eu acho que nosso próximo encontro vai ser muito Pobres Criaturas. Ainda está no cinema, mas eu acho que já tem no streaming também. E, enfim, eu acabei, esses tempos atrás, faz uma semana atrás, eu fui num podcast lá dos alunos da PUC. Aliás, entraram alguns alunos da PUC no grupo, são muito legais. A gente foi falar exatamente sobre Mary Shelley, sobre todo esse contexto que gerou esse personagem que nos assombra até hoje, o Frankenstein, aliás, a criatura do Frankenstein, né? Então, esses alunos também entraram no grupo, principalmente para conversar sobre Frankenstein. Eu acho que nós vamos ter uma sala bem cheia, bem rica na nossa próxima discussão, e a partir de já, eu já convido todo mundo a participar. Agora eu vou dar a palavra ao Daniel, que ele ainda não falou, e eu acho que ele quer dizer algumas coisas, e depois... Não, eu ia comentar o que você falou também do Pobres Criaturas. Eu falei, se a gente for falar de Frankenstein e não falar de Pobres Criaturas, vai ser golpe, hein? A gente vai ter que falar. Posso sugerir uma coisa? Além de ver o Pobres Criaturas, procurem em algum streaming o Jovem Frankenstein do... já vi, é muito bom! Pelo amor de Deus, esse filme é, assim, imperdível no momento que a gente vai... Porque é Mel Brooks, né, gente? Desculpa, aquilo lá é muito maravilhoso. Eu adoro aquele filme. É uma versão bastante comédia, assim, né? É total comédia, mas é genial. Todas as ligações que a gente faz é muito genial, muito genial. Pobres Criaturas está no Star Plus, tá? Já está disponível. Então, gente... Deixa eu só responder uma pergunta aqui. Eu acho que o Rogério perguntou quando será o encontro. Rogério, eu já vou te dizer. Eu não tenho certeza. É no último sábado, não foi, Rogério? Não? Se vai ser só um encontro. Pois é, eu acho que a gente vai ficar falando umas 2 horas, gente. Ele é enorme, ele tá cheio de paratexto. Mas é que a gente está com esse cronograma, porque depois... Bom, depois o livro de junho é Vespeiro, né, gente? E aí nós temos um grande problema, porque eu não vou mediar Vespeiro, eu vou ficar bem quietinha. Alguém já vai ter que aí se pronunciar para mediar. Eu vou ficar, bico calado, vocês vão me perguntar, eu vou responder, óbvio, mas eu não vou mediar. Vamos perguntar muita coisa. Prepare. Eu me prontifico, tá? Eu me candidato, se você quiser. Então tá, beleza. Apoio. Mas eu acho que se vocês toparem, né? Como o Frankenstein tem muito assunto, para não ficar assim, tipo, um encontro de 3 horas, porque vocês sabem, o Cid também fala bastante, e a gente vai ter muita questão. A gente pode dividir em 2 encontros de 15 em 15, tipo assim, final de maio e metade de junho, sabe? E aí Vespeiro no final de junho. Não sei, a gente vai ter que decidir isso com calma, sabe? Porque, eu acho legal, eu acho que
foi legal no Poderes das Trevas fazer, porque assim, você vai até um tanto da leitura e tem um encontro, aí faz o final e tem outro encontro. Acho que dá tempo de decantar umas questões, né? De aprofundar outras. Eu acho legal. Não, porque a história em si do Frankenstein, ela é bem curtinha. Sei lá, deve ser umas 100 páginas. Só que pelo que, né, por aí, no máximo 120, eu acho. O livro tá grossão, né? É por causa dos paratextos. Tem esses monte de paratexto, que o pessoal vai querer falar, eu tenho certeza. Que o pessoal vai querer comentar e vai querer falar e tal. Então, e é legal a gente ler, né? Ter a oportunidade de ler os paratextos agora, eu acho legal. Bem bom. Então vamos decidir depois isso com calma no grupo. A gente até pode fazer uma pequena enquete e tal. Se vocês quiserem fazer maio e junho e deixar vespeiro para depois, para o ano que vem, sei lá, por mim tudo bem. Então, olha eu querendo. Dinheiro é esse ano. Dinheiro é esse ano, agora, na data que está lá. Por mim já falava de vespeiro agora. Eu tô querendo fugir de você. Mas então, eu tenho um problema, vamos não tenho como isso. ter a versão com os paratextos, né? Não chega tempo aqui. E tem que ser lido em junho, né? Tem mais isso. Bom, então assim, para finalizar, eu queria dizer umas palavras assim sobre Suja, que eu não tive a oportunidade de falar, que quando eu li da primeira vez, quando eu fiquei muito impressionada, eu acho que foi a Vanessa que falou assim, que o livro, ou a Karine, talvez, é muito surpreendente, ele tem muitas reviravoltas. E algumas coisas, por exemplo, a ideia do Emerson, principalmente a ideia do Emerson e da Helena, eu demorei um pouquinho a comprar essa ideia, sabe? E eu ficava assim, não, mas o conflito da Glória é tão intenso, é tão forte, o conflito da Suja é tão intenso, é tão forte. Eu acho que eu não queria me preocupar com o Emerson nessa história, com a história do Emerson, com a história da Helena. Eu queria que isso ficasse fora, porque eu quero mergulhar mais fundo na Suja e na amizade da Suja e da Glória. Então eu ficava me debatendo com isso, sabe? Mas aí a gente percebe como é interessante, como é rico a gente ficar trocando assim nos clubes de leitura, né? Hoje, por exemplo, com tudo que vocês trouxeram, com tudo que a gente dividiu aqui, eu percebi que ele é super, assim, tem tudo a ver a presença daquela pessoa, entre aspas, imortal, da vida daquela mulher que já perdeu tudo e que não se importa mais se ela perder até a vida, porque ela já perdeu tudo. Então, ele traz uma outra questão que é muito mais profunda, que eu amo, gente, histórias de vampiro, assim, essa questão mais filosófica que os vampiros trazem, né? O que é ser imortal, o que significa isso, e o peso disso para dentro de uma pessoa, enfim, para dentro das histórias. Eu sempre curto muito, assim, sabe? E aí eu acho que agora, depois de ouvir vocês e de tudo que a gente conversou hoje, tem todo sentido trazer esse outro peso para dentro de um conflito que já é pesadíssimo que a Glória carrega, né? Então, eu quero aproveitar para parabenizar a Andréia e parabenizar todo mundo que trouxe assuntos tão ricos e interessantes para a gente debater aqui hoje sobre Suja. E um abraço a todos. Andréia, a palavra final é tua. E já convido todo mundo, então, para Frankenstein. Pessoal, escurumeders do meu coração, eu quero agradecer cada um de vocês por terem lido Suja, por estarem aqui hoje, pelas coisas incríveis que vocês falaram. Vocês me fizeram enxergar coisas que eu ainda não tinha enxergado, né? Trouxeram impressões muito legais, assim, me deram um ânimo para continuar escrevendo, porque a gente tem que todo dia se convencer de que é para a gente escrever, né? Hoje vocês me trouxeram aqui suprimento para meses de trabalho, tá bom? E ânimo mesmo, assim, muito legal. O Ânimos, né? O monstro, meu monstro ressuscitou aqui com a fala de vocês. E mesmo o Rogério, que só, né, escreveu ali, falou muito com a gente também.
Obrigada, gente. Beijo. Até. Beijo, gente. Beijo.